Minhas amadas irmãs e minhas amigas, com um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus pela oportunidade de mais um dia podermos estar aqui em pé. Agradecer a Ele pela grandeza da sua misericórdia e sua graça que Ele teve para conosco de mais um dia estar nos dando essa oportunidade. Minhas irmãs, espero que estejam todas bem, que tenham passado um final de semana ótimo na presença de vossos familiares. Aqui tudo bem, vai, muito bem, graças a Deus. Hoje, minhas queridas, vamos estar lendo o texto bíblico sobre a mulher que foi apanhada em adultério, que se encontra no livro de João, no capítulo 8, e vou estar lendo no versículo 1 ao 11 para melhor entender. Amém? Tem como epígrafo a mulher apanhada em adultério. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então assentou-se e ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhes uma mulher apanhada em adultério. E pondo-lhe no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseveraram-se, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentro vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um após um, começando pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glórias damos por essa palavra do Senhor. Minhas irmãs, minhas amigas, aqui vemos no texto. Jesus não concorda com o pecado, mas Jesus perdoa quando nós se arrependemos verdadeiramente. Essa mulher, nós sabemos que ela foi pega em ato adulterando. Então, essa passagem bíblica mostra que essa mulher que foi pega em adultério é levada diante de Jesus para ser condenada. Os escribas e os fariseus queriam apedrejá-la, conforme a lei de Moisés. Porém, mais do que acusar essa mulher, eles queriam tentar Jesus. Essa mulher representa muitas pessoas feridas no meio de nós, humilhadas, acusadas, sem esperança, mas Jesus mostra que ele não veio para destruir vidas, e sim para transformar vidas. Minhas irmãs, nós vemos que hoje em dia há muitos acusadores, muitas pessoas que hoje podem não estar com pedras na mão, que as pedras na mão significa a pedra no coração, a pedra na língua, que estão apontando, porque sabemos que a nossa língua é um órgão tão pequenininho, mas é um órgão para abençoar, para amaldiçoar e para destruir, um órgão tão poderoso. Então, na leitura bíblica nós vimos: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Isso se encontra no versículo 7. Porque essa mulher, ela foi exposta a público. Os homens religiosos arrastaram aquela mulher até Jesus. E ela estava envergonhada, humilhada, com medo, sem defesa. Naquele tempo, o adultério era considerado um pecado grave e a punição poderia ser a morte por apedrejamento.
Mas existe algo interessante. Somente a mulher foi levada. Onde estava o homem que havia pecado? Isso mostra como muitas vezes as pessoas julgam apenas um lado. Condenam sem misericórdia apontaieiros sem olhar para si mesmo. Por que fizeram isso? Porque as mulheres eram menosprezadas. Mas para honra e glória, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Porque ali a mulher não pecou sozinha. Ali tinha um homem. Mas esse homem, como vemos, não foi trazido perante Jesus. Somente foi trazido ela e jogada aos pés de Jesus. Mas Jesus perdoa. Jesus perdoa ela e diz: vai e não peca mais. Isso não quer dizer que Jesus passa a mão em cima do pecado, mas Jesus perdoa o pecado. Quando nós se arrependemos verdadeiramente, Ele perdoa e diz: vai e não peque mais. Isso cabe à nossa consciência, se nós vamos voltar a pecar ou não. Mas que Jesus perdoa, perdoa. Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado que cometemos. Muitas mulheres carregam marcas até hoje. Marcas do passado, dos erros, críticas, rejeição. Mas Jesus não olha apenas para o erro. Ele olha para a alma dessas mulheres, para as nossas almas mulheres. Então, porque pecadores somos, por isso que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus, pedir perdão a Jesus, ao Espírito Santo. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas ali está o mundo sempre pronto a nos condenar, porque carregam pedras no coração. Mas, minhas irmãs, eu te digo, seja o que foi que você fez, o seu pecado, Jesus está pronto a te perdoar. Ele é um Deus tão grandioso de misericórdia, porque nós somos tão falhos. Nós falamos que perdoamos, mas muitas vezes dentro de minutos, horas, dias, ali estamos lembrando, tocando no assunto novamente, mas Jesus não. Quando Ele perdoa, fica no passado mesmo. Ele não torna a lembrar. Os fariseus chegaram cheios de pedras nas mãos. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a misericórdia. Existem pessoas assim no dia de hoje, muitas pessoas, que apontam para criticar, espalham falhas dos outros, coisas que deveriam ser lidadas somente, suponhamos, dentro de igreja, somente em gabinete, ali está sendo espalhada a públicos. Coisas que seria lidado muitas vezes somente dentro da sua família, da sua casa, estão sendo espalhadas porque muitas vezes nós somos falhos. Não basta nós ter o perdão de Deus. Nós queremos espalhar, nós queremos envergonhar a pessoa. E ali, hoje, como existem muitas formas de redes sociais, as pessoas estão julgando em redes sociais o pecado dos outros. Mas elas não lembram, não percebem que o Deus Todo-Poderoso vê tudo, nada passa despercebido aos olhos dele. Que Deus pode ser o teu pecado negro, que Deus perdoa e te torna mais branco que a neve. Então, minhas irmãs, que nós ficamos dentro do nosso coração quando vemos qualquer coisa relatado, que nós não apontamos já o dedo, não apontamos a nossa língua para estar julgando,
que isso não cabe a nós, que o julgamento cabe a Jesus. Se Jesus perdoa, quem somos nós para ficar julgando, condenando de morte? Porque nós temos a capacidade de condenar de morte, que nós olhamos uma pessoa e falamos, essa não tem mais jeito. Tem sim, tem Jesus que dá jeito em tudo. Então, nós vemos que Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus sabia que aqueles homens tinham muito pecado, porque nós sabemos que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Só que naquele tempo o pecado era julgado de uma forma, mas eles tinham esquecido que Deus já tinha mandado Jesus, que Jesus trabalharia diferente. E eles estavam vivendo no tempo da lei de Moisés, queriam agir conforme a lei. Mas, pela graça e misericórdia, Deus enviou seu Filho e assim Ele nos perdoa. E a Bíblia não diz exatamente o que Jesus estava escrevendo na terra, mas o silêncio de Jesus é uma reflexão para nós. Enquanto todos queriam condenar, Jesus mostrava calma e sabedoria. Isso nos ensina, nem todas as acusações merecem resposta imediata. Deus trabalha no silêncio. Jesus vê o que ninguém vê, porque a pessoa nem acabou de fechar a boca, o que nós já queremos é debater, mas Jesus age diferente. Jesus, ele tem um momento de silêncio, ele age com sabedoria. E sabemos que a frase que mudou tudo naquele momento foi: Jesus não disse que o pecado dela era correto, minhas irmãs, mas mostrou que todos ali também eram pecadores. Um por um dos acusadores foram embora, porque a consciência deles pesou. E temos uma grande lição. Todos nós precisamos da graça de Deus. Às vezes nós não estamos segurando as pedras em mãos, como eu relatei. Nós estamos segurando as pedras no coração, na língua. E ali nós jogamos ela através de julgamento, orgulho, falta de perdão, críticas. Jesus nos ensina a ter misericórdia, minhas irmãs. E sabemos que muitas vezes isso se torna quase impossível para nós, porque nós somos falhos. Mas Jesus não condena, ele transforma. Se nós queremos ser, porque nós fomos feitos por Deus, imagem e semelhança dele. Se nós queremos ser vistos pelo mundo como imagem e semelhança de Jesus Cristo, nós temos que ter o nosso coração transformado, porque Jesus era puro, Jesus era misericordioso, Jesus tinha mansidão. Se nós estamos cheios de críticas, cheios de julgamento, como que nós estamos sendo igual a Jesus? Nós não estamos sendo igual a Jesus. Que isso nos sirva de alerta, que sejamos transformados. Quando todas essas pessoas forem embora, Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus ofereceu a ela perdão, dignidade e recomeço, mas também disse: não peques mais. Jesus não disse somente: você está perdoada, ele disse: não peques mais. Isso eu entendo, como disse, eu te perdoei esse pecado, estou pedindo, exigindo que tu não peques mais. Aí vai da consciência dessa mulher, se ela voltou a pecar ou não pecou, mas o perdão daquele momento foi perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus está em todo o tempo
levantando mulheres feridas. Talvez alguém já tenha te acusado, te humilhado, te rejeitado, mas Jesus ainda restaura mulheres improváveis. Porque sabemos que nós somos mulheres, nós somos do sexo frágil. Mas somos do sexo frágil até o momento que nós queremos ser. Porque quando nós se posicionamos, a história muda. Tudo se reverte. Então, o passado nosso, ele não define o nosso futuro. Aquela mulher chegou aos pés de Jesus condenada, mas ela saiu com a história mudada por Deus. Jesus troca a nossa vergonha por dignidade. Ele nos restaura. Lá no passado, nós podíamos ser um lixo, mas a partir do momento que nós decidimos deixar Jesus conduzir os nossos passos, a nossa vida, a nossa vergonha se transformou em honra. Nosso sofrimento em dignidade, minhas irmãs. Isso só Jesus que pode fazer por nós. Porque nós não podemos fazer. Hoje nós pensamos, eu vou me reerguer. Tu pode se reerguer por um tempo. Depois o inimigo acaba te acusando de novo, você acaba caindo de novo. Porque quem tem o poder de perdão, de reerguer, mudar a história somente é Jesus. Crê nisso, minhas irmãs. E ali vemos mais no texto que o inimigo queria envergonhar essa mulher. Mas Jesus trouxe a ela a restauração em público, porque ali Jesus defendeu ela dos acusadores. Porque ninguém está longe da misericórdia de Deus. Quando você abre o seu coração, a misericórdia de Deus te abraça. Enquanto houver arrependimento, haverá esperança para nós. Porque sem arrependimento não há transformação. Tem que ter arrependimento para que Jesus possa trabalhar em nosso coração. Porque sabemos que Jesus, ele é o único Salvador de nossas vidas. E para nós chegarmos a Deus, somente e por Jesus, não há outros meios. Como diz na palavra de Deus, se você está pensando em chegar a Deus por outros meios, por outros tipos, não vai chegar. É como um ladrão que pula a janela e não vai conseguir chegar. Porque Jesus é o nosso único caminho, nossa única salvação. E Jesus continua dizendo, eu não te condeno, eu te faço recomeço, somente aceite. Então, o que vejo, que eu tenho como conclusão dessa história, desse texto bíblico é, a história de nós mulheres não termina com pedras, ela termina com graça. O mundo condena, Jesus transforma. Os homens queriam matar aquela mulher, Jesus devolveu a vida a ela. Talvez existe pessoas que olham para você e enxergam erros, mas Jesus olha para você e vê propósito. Hoje, Jesus continua perdoando, restaurando, levantando mulheres feridas. Não importa o tamanho da queda, a misericórdia de Deus é maior. Então, não importa, minhas irmãs, o que você tenha feito, porque nós somos falhos todos os dias. Nós pecamos porque nós somos falhos. Mas Jesus está pronto para perdoar, porque Ele perdoa. Jesus está ali pronto, como Ele estava pronto quando jogaram essa mulher adúltera. Ele ficou em silêncio. Talvez para essa mulher
Talvez o que ela pensava, ela chorando ali jogada, ela pensava: vão me matar de frente ao mestre, o mestre não vai reagir. Mas Jesus age com sabedoria, ele não age com afronta. Ele afronta o pecado, mas ele agiu com sabedoria no momento certo, continua escrevendo. Quando as pessoas insistiam, porque o que mais eles queriam buscar talvez não era a condenação dessa mulher, mas sim eles queriam afrontar Jesus, porque eles queriam acusar Jesus. Mas Jesus agiu com tanta sabedoria que quando ele levantou, ele disse que quem não tivesse pecado que atirasse aquela pedra naquela mulher. E aí caiu a máscara daquelas pessoas, dos mais velhos aos mais novos, foram se retirando. Então, minhas irmãs, o que eu peço hoje a Jesus é que ele continue perdoando, resgatando, restaurando mulheres como essa mulher que não é relatado o nome dela na Bíblia, é relatado só como uma mulher adúltera. Que Deus continue perdoando mulheres adúlteras, mulheres falhas. Que Jesus continue dizendo: eu te perdoo, vai e não peques mais. Que mulheres sejam restauradas dentro de vossos lares. Que mulheres sejam restauradas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que mulheres sejam levantadas com perdão para que elas tornem a cuidar de vossos lares. Como relatamos, Jesus não ama o pecado. Jesus ama o pecador e ele está de braços abertos. Como ele morreu lá na cruz do Calvário por amor de nós, ele continua de braços abertos para nos perdoar. Só basta nós querermos. Então, minhas irmãs, que essa palavra fique no coração de vocês. Não importa o que vocês tenham feito. Se vocês se arrepender de todo o coração, Jesus perdoa. Porque aqui não é somente a palavra no adultério, mas sim, nós pecamos, nós erramos, nós julgamos, nós condenamos as pessoas à morte. Esquecemos que o dono da vida é Jesus. Então, minhas irmãs, aqui agradeço a minha oportunidade. Espero que todas fiquem bem, que tenham uma semana gloriosa na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele derrame bênção dos céus sobre a vida de cada uma de vocês. Agradeço aqui minha oportunidade em nome de Jesus.